governo Lula e Alexandre de Moraes pediram ajuda na nave-mãe, cara. Olha só, Alex Soros veio aqui ao Brasil para tentar acalmar as coisas, tentar resolver o problema, né? Que coisa curiosa. Eu não falo para vocês que a esquerda é a aristocracia, meu amigo, a riqueza, a elite aristocrática socialista do mundo é a esquerda, cara. É a esquerda que está dominando a porra toda. E é lógico que o Jorge Soros está por trás desse grupo que incentiva o Alexandre de Moraes aqui no Brasil contra o Bolsonaro e contra os interesses do povo brasileiro, né? Eles são o pessoal que está contra isso, né? E aí, pô, pediram ajuda pro cara. O cara veio aqui no Brasil para conversar com a galera toda, para tentar acalmar todo mundo. Mas eu acho que no final das contas não resolveu muita coisa, não. É aquilo que eu falo sempre pro pessoal. O pessoal na direita tem essa ideia de que o Jorge Soros é um cara muito importante, muito preocupante, que ele manda no mundo e não sei o que lá, e que ele faz e acontece. E ele é um cara muito rico, realmente, ele faz muita coisa errada, é verdade, mas ele não é tão poderoso quanto vocês acham, não, tá? O filho dele esteve aqui, conversou, tentou acalmar a galera. Não, nosso plano continua, gente, vamos continuar o nosso plano, tá tudo certo e coisa e tal, mas eu acho que não convenceu, não, tá? O pessoal ficou meio desanimado com essa história. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Enigma da Toga, Lula Cérebro de Lixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, meu amigo, veio o filho do Jorge Soros, o Alex Soros, né? Ele é filho do Jorge Soros e é o herdeiro, tá? Ou seja, o Jorge Soros já está com idade bastante avançada e coisa e tal, então ele basicamente já é quem comanda toda a fortuna da família, ele já é o cara que manda em tudo já, e é ainda mais esquerdista que o Jorge Soros no final das contas, né? Então, é gente muito rica e gente rica que enriqueceu com tramóias estatais e que agora apoia o Estado, apoia a esquerda no mundo todo, né? Então, ele veio aqui ao Brasil, ele teve com o Haddad lá em Brasília, depois teve com um monte de gente aqui, Haddad, Randolfo Rodrigues, Túlio Gadelha, Érica Hilton, Dandara Tontazin, nem sei quem é essa. Enfim, falou com um monte de gente aqui lá em Brasília, conversou, botou aqui o Telegram dele, um monte de gente aqui que ele se encontrou lá, olha que coisa, né? O Randolfo Rodrigues, o pessoal todo aqui. Peraí, o cara não fala inglês, não? Porque tá todo mundo com... esse pessoal aqui não fala inglês, entendi. O Randolfo Rodrigues deve falar inglês, então ele fala assim, tradutor, né? Mas de qualquer forma, assim, o cara veio aqui fazer o quê, né? Porque em tese o Jorge Soros ele tem investimentos no Brasil, como tem no mundo todo, e ele ajuda muitas ONGs esquerdistas. Ele tem a Open Society, né? A Fundação Open Society, que ajuda muitos esquerdistas, inclusive aqui no Brasil, várias ONGs aqui no Brasil. Mas ele não tem muito interesse, ele não costuma vir aqui no Brasil não, tá? Isso é uma coisa bastante rara. O que eu acho que aconteceu? Foi o pessoal pedindo ajuda, meu amigo. Pediram ajuda pro cara. Não, o Jorge Soros, você que manda no mundo, que é o dono da cabala, né, a misteriosa de pessoas que chupam sangue de criancinha e não sei o que lá. Não existe isso, tá, gente? Eu tô exagerando a figura de linguagem. Mas esse pessoal da esquerda acha o cara poderoso mesmo, dá dinheiro para um monte de gente, né? Pediram pro cara vir aqui no Brasil para resolver os problemas, né? E aí ele discutiu a COP30 na visita em Brasília, falou um monte de coisa, mas certamente que ele veio falar aqui foi os tarifaço e Alexandre de Moraes, né? O Lula tá puto da vida porque o tarifaço do Trump vai piorar a economia brasileira e justamente nesse momento aumentam as chances dele não se reeleger lá em 2026. E daí, e com o negócio do Alexandre de Moraes, está todo mundo lá no STF com medo de entrar na Magnitsky, o que vai acontecer, não sei o que lá. E aqui, ó, aí, qual que foi a ajuda que ele fez? Né? Ele deu uma entrevista para a Folha dizendo ações de Trump contra o Brasil sairão pela culatra, diz Alex Soros. Qual que é a tese dele? A tese dele é a tese do Canadá, meu amigo. É o efeito Canadá que eles estão esperando acontecer aqui no Brasil. Aqui, ó. Para Soros, que assumiu o controle da organização filantrópica, a pressão de Trump contra o governo brasileiro tem elevado os índices de popularidade do governo Lula. Uma merrequinha de nada, pouca diferença no final das contas, né? Aqui, ó, está tornando Lula mais popular, ele afirmou na coisa a Folha. Aí ele fala aqui, ó, globalmente o efeito Trump fez com que a soberania agora seja parte da agenda da esquerda e centro-esquerda, soberania e coisa e tal. Não é pauta da esquerda, o Jorge Soros, porque a esquerda sempre foi internacional socialista, né? Sempre foi contra esse tipo de coisa. E essa ideia de que o pessoal de que soberania vai resolver tudo, soberania vai resolver tudo. Aqui, ó, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, os australianos e na Romênia. E olha só o que o pessoal coloca aqui. Ele esqueceu de falar. Bom, primeira coisa, ele fala aqui que não deu certo com a Polônia e não deu certo com a Inglaterra também, né, Soros? A Inglaterra também, o Nigel Farage ganhou bem pra caramba lá a eleição municipal que teve esse ano lá.
Mas o que ele fala aqui que é o efeito Canadá, tá vendo aqui? O Trump fez com que o Canadá melhorasse, a esquerda no Canadá melhorasse. Mas eu já expliquei para vocês que teve várias diferenças dessa coisa aí, né? A primeira coisa, lá no Canadá, que melhorou a esquerda também, porque mudou a esquerda. O Justin Trudeau, se continuasse na esquerda, provavelmente perderia do mesmo jeito. É que eles trocaram, botaram o Carney. E aí o Carney, como é um cara mais de centro-esquerda, um PSDB da vida mesmo, aí teve um pouco mais de sossego para o pessoal de lá, eles acabaram votando no Carney lá no Canadá, né? Os australianos, uma coisa parecida também, teve mudança na esquerda australiana, não foi o mesmo candidato continuando lá na esquerda australiana, né? E na Romênia é uma coisa totalmente diferente, né? A Romênia não tem nada a ver, ele está dizendo que o Trump apoiava o cara pró-russo na Romênia, isso é falso, nunca apoiou o cara pró-russo na Romênia, até porque o cara pró-russo lá era espião russo mesmo, né? E foi desmascarado e impedido de concorrer nas eleições de lá. Então na Romênia não tem nada a ver o caso com o Trump. O Canadá, é verdade, o efeito foi grande, mas como eu falei para vocês, o efeito foi grande justamente porque teve a troca do primeiro-ministro e também teve um intervalo muito curto, de forma que as tarifas que os Estados Unidos colocou no Canadá não chegaram a piorar ainda a economia do Canadá, e teve lá o sentimento de soberania do pessoal, e isso pode ter ajudado realmente o pessoal lá no Canadá, a esquerda lá no Canadá, né? Mas, de novo, esse efeito que eles estão apostando que vai acontecer aqui, não vai acontecer. E se essa é a mensagem que ele veio trazer para o pessoal, meu amigo, não tem jeito, né? Aqui, ó, o empresário definiu também que o mundo passa por um momento rooseveltiano de antitrust para conter o avanço das big techs, né? Ou seja, o cara está totalmente na esquerda. Repara como é que é o discurso do Alexandre de Moraes. Não porque as big techs estão fazendo problemas, estão criando problemas e não sei o que lá, as big techs estão erradas. E é aquilo que eu falo para vocês, né? Esse é o discurso do Alexandre de Moraes, é o discurso da esquerda, é o discurso do Jorge Soros, é o discurso dessa turma. Ele fala aqui, ó, que ele está falando sobre o Theodore Roosevelt, né, que fez um trust booster, para destruir trusts, né? Só que não tem lógica destruir trusts com mídia social, porque o efeito network é muito grande, né? A mídia social, quanto maior ela é, mais interesse as pessoas têm de entrar nela. Então não faz diferença. Vamos quebrar as redes sociais. E aí vai fazer que diferença no final das contas? As pessoas vão acabar escolhendo uma e uma vai crescer mais do que todas as outras. Não faz sentido você ter rede social separada e coisa e tal, né? Olha só o que ele quer aqui. A minha esperança é que o Mercosul e a União Europeia façam alianças para proteger a soberania digital e ver se isso daqui não é escarrado o que quer o governo Lula e o Alexandre de Moraes. Esse cara que está por trás do Alexandre de Moraes, lá, não no sentido de mandar no Alexandre de Moraes, mas no sentido de incentivar, né? Esse pessoal que está com esse discurso de que não, que temos que reverter, que não pode a direita, é o que eu falo para vocês, é a aristocracia socialista. Esse pessoal deixou de ser os reis e príncipes da Europa, que agora não mandam mais nada, e passou a ser essa turma esquerdista, aristocracia europeia, né, querendo evitar o avanço da liberdade da informação, porque prejudica eles no final das contas, né? A entrevista é grande aqui, eu não vou ler todos os pontos da entrevista, ele fala um monte de coisa, mas ele fala que o Lula tá certo, não tem que negociar com o Trump mesmo, porque não dá para fazer nada lá, que o Trump não vai fazer sentido. Em que sentido a soberania faz parte da agenda de centro agora? É porque os esquerdistas ficam repetindo isso, mas na prática todas as ações esquerdistas são contra a soberania, então não faz diferença nenhuma, né? Enfim, o cara não deu nenhuma ideia no final das contas. O que ele trouxe aqui para o pessoal aqui no Brasil, sentiu um ar de decepção, foi justamente ele trouxe as mesmas soluções que o pessoal estava apontando. Não, porque vai ter o efeito Canadá, que vai melhorar, porque o Trump, soberania, e não sei o que lá, e vai melhorar a popularidade do Lula e coisa e tal. E eu não sei não, tá? Eu vou te falar uma coisa, acho errado isso daí. E por outro lado, o que o pessoal esperava dele é que ele conseguisse mexer os pauzinhos para de alguma forma resolver o problema da Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, né? O Jorge Soros é um cara muito poderoso, é um cara que tem muito dinheiro. De repente ele consegue mexer os pauzinhos lá nos Estados Unidos e fazer o Trump mudar de ideia. Será que era isso que o Alexandre de Moraes estava querendo dizer quando pressão diplomática, né? Vamos falar com Soros para ver se ele consegue botar a gente lá. Olha, eu acho que essa tentativa deles não vai dar certo não, tá? O Soros, como eu falei para vocês, é um cara muito rico, é verdade, muito ativo na política, verdade também. Ele tem tanto poder assim? Não, não tem tanto poder quanto pode parecer não, galera. Não é esse cara tão poderoso assim. E a prova disso é que até esse outro cara, esse outro deputado americano também falou, discursou contra a Magnitsky para o Alexandre de Moraes lá no Congresso americano e coisa e tal, e ficou por isso mesmo. Da mesma forma, o caso aqui do Alex Soros vai ficar por isso mesmo. Falaram que não, que o Lula vai melhorar e não sei o que lá, mas solução mesmo para o problema eles não têm. Por isso que ele decepcionou o pessoal do governo Lula, que eles achavam que ele ia conseguir resolver o problema todo e não vai conseguir, né? Nem os deputados americanos
favoráveis à esquerda brasileira, porque lógico, a esquerda americana gosta do Alexandre de Moraes, gosta do Lula, né, gosta da esquerda brasileira. Nem isso eles estão com muita força, porque não adianta, o deputado da oposição não faz diferença nenhuma. E, no final das contas, o governo Lula já contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço e também as punições a autoridades definidas com base na Lei Magnitsky. Então vai contratar um escritório de advocacia lá para tentar reverter essas coisas. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes está mesmo errado. Então, se abrir um processo lá, se tentar mostrar que não, que provar que ele não está errado, ele vai acabar provando que está errado de fato. Então, no final das contas, essa vai ser a situação lá no final, né? A via judicial só vai mostrar que esse caminho da esquerda é único, a única coisa que a esquerda, que restou para a esquerda não é mais argumento, não é mais negociação, não é mais os corações e mentes das pessoas, é só apelar para a justiça, apelar para a justiça, apelar para a justiça. O Trump não vai ver isso com bons olhos lá nos Estados Unidos, arriscar até piorar a situação toda com essa ação lá nos Estados Unidos do Lula, mas eles fizeram isso exatamente depois que o cara esteve aqui e falou pro pessoal, olha só, legal, também acho que vocês vão ganhar, que vai ser bom, porque não sei o que lá. Esse aqui é o Jorge Soros em si, né? Tá ficando velho, cara, né? Mas é incrível como é que demora esse pessoal para passar, né? Impressionante, né? Mas enfim, ou seja, o cara veio aqui, o Alex Soros veio aqui, conversou com a galera, mas olha só, solução mesmo não trouxe nenhuma. Pedir ajuda pro topo da esquerda mundial, pro dono da esquerda mundial, e nem o dono da esquerda mundial tem uma solução para eles. A solução é entrar na justiça, só vai piorar as coisas lá e vai provar que o Alexandre de Moraes está errado nessa história, vai acabar provando isso no final das contas.